interessantes aqui que a gente pode comentar. Suíça alerta a China que mundo ocidental reagirá. O governo da Suíça é um dos parceiros mais próximos do Partido Comunista Chinês na Europa. Esta aproximação, no entanto, não impediu o ministro das Relações Exteriores da Suíça, Inácio Cassis, de criticar os abusos de direitos humanos pela China e a intensificação da repressão contra Hong Kong. Em conversa com a mídia local, Cassis disse que as ações chinesas vão provocar uma grande reação internacional. Se a China seguir seu novo rumo, o mundo ocidental reagirá de forma mais decisiva. De acordo com o jornal Washington Examiner, o chanceler da Suíça acrescentou: o Estado de Direito e os direitos humanos sempre fizeram parte de nosso diálogo. Agora, percebemos que a história é mais turbulenta do que pensávamos. As violações dos direitos humanos estão aumentando. Queremos proteger esses direitos. Olha, se algo de bom, né? Eu sei que eu repito isso muitas vezes aqui, mas é importante ver coisas boas acontecendo. Se algo de bom teve nessa histeria toda de pandemia, né? Pandemia real, mas de lockdown, de tudo que aconteceu do coronavírus, foi que despertou vários países, vários governos do mundo para o mal, né, que o governo chinês, que o Partido Comunista Chinês causa na sua população e no resto do mundo, né? Os suíços, eles têm aquela fama de ser cordiais. Né? Para os suíços que não para os suíços que não tomaram partido nem na Segunda Guerra Mundial, exatamente, para esses caras terem virado e falar assim, ó, segura a onda aí, meu filho, é que realmente a coisa tá... Aí você me desculpe, se você... Aí eu quero ouvir o senhor. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou trazer aqui uma informação... Você já foi à Suíça? A primeira pergunta. Nunca fui, mas eu tenho amigos meus que foram e estavam na Suíça assistindo, de repente, no meio da cidadezinha, assim, no cantão, o pessoal todo reunido na rua, e era uma decisão dali da cidadezinha. Era o pessoal na praça votando a favor de uma coisa, de outra. Você vê que ainda há uma coisa muito saudável na Suíça a esse respeito. E os pacatos suíços são dos povos mais armados do mundo, né? É preciso não esquecer isso. É verdade. Eles são pacatos até um certo ponto. Bom, mas o que eu queria comentar é o seguinte, eu concordo com o Marx, não só em matéria de governos, mas mais importante do que isso, a opinião pública mundial começou a ver que a China é uma fraude. O Partido Comunista Chinês, nós fomos enganados durante décadas por uma liberalização falsa do regime comunista chinês, e eles enganaram, e eles estão hoje agredindo em todo o mundo para acabar com as liberdades. Eu acho que vale muito a pena ler os 3 últimos discursos feitos pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo em diversos momentos, em que ele faz uma análise de como o mundo foi enganado pelo Partido Comunista Chinês e que o mundo precisa dar um basta a isso. Ontem, inclusive, ele escreveu algo que eu até pus no meu Twitter e que eu vou tomar a liberdade de ler aqui. A maré está virando, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. A ameaça do Partido Comunista Chinês está se tornando clara e nações com ideias semelhantes estão começando a se unir para se opor a isso e proteger a nossa liberdade e a democracia. Agora, eu pergunto o seguinte, de que lado é que vai ficar o Brasil nisso aí? A Suíça já está mostrando. E o Brasil vai ficar de que lado? Porque eu tenho uma notícia que saiu há pouco, gravíssima para mim, que é o senhor Mourão, uma vez mais, defendendo que seja o Huawei que toma o 5G no Brasil. Nossa. E o senhor Mourão diz o seguinte, não tememos retaliação dos Estados Unidos se o Brasil escolher a empresa chinesa. Está na Jovem Pan essa notícia. Eu pergunto uma coisa, curiosamente, quando você diz que é preciso enfrentar a China, vêm logo os Mourões da vida e dizem, não, precisamos ser pragmáticos, temos que fazer negócios com a China. O
Unidos fazem uma ameaça de romper negócios importantes para o Brasil, aí não é preciso ser pragmático. É isso aí. Aí não é preciso ser pragmático. Aí pode prejudicar o Brasil, que não tem problema nenhum, só para ficar abraçado na ditadura chinesa. Eu pergunto o seguinte, o senhor Mourão é o dirigente da política externa brasileira? Ele é o dirigente da política externa brasileira? Por que o senhor Mourão quer se abraçar com a ditadura comunista chinesa? Por que ele é o lobista da Huawei? É um escândalo isso aí. Ele é o vice-presidente do Brasil, não é o presidente do Brasil, e ele, desde o início, é um lobista da China e da Huawei. Não adianta vir dizer que a Huawei não tem nada a ver com o regime chinês, porque isso não é verdade. Todos os lugares em que a Huawei começou a ser afastada, o Partido Comunista Chinês entrou em defesa da Huawei. Eles são um braço do Partido Comunista Chinês. E como dizia outro dia o Mike Pompeo, o secretário de Estado, a China está acabando com as liberdades no mundo. Basta ver o que eles fizeram com Hong Kong e estão se preparando para fazer com Taiwan, rompendo todos os acordos, todos os tratados. Agora, por que o Sr. Mourão é o lobista da Huawei? E por que ele é o lobista e defende com unhas e dentes uma ligação com a China comunista? Por que isso? Eu fiquei inconformado com isso. E aí não há mais pragmatismo. Aí pode perder negócio, pode o Brasil se afundar, que não tem problema. Desde que seja para dar um chute nos Estados Unidos, pode, né? Isso é absurdo demais. Isso é absurdo demais. E Mourão, pelo amor de Deus, né? O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo com a China. A Suíça... Olha, para a Suíça estar falando isso, né, eu vou arriscar um palpite. Já deve estar acontecendo uma articulação interna da União Europeia para romper com... Para ter alguma resposta em relação ao regime chinês. Tá? Porque normalmente essas coisas vêm dali, né? A Bélgica, a Suíça, né? São ali onde estão os centros dessas cúpulas, né, da União Europeia. Então, quer dizer... Mourão, pelo amor de Deus, em que mundo que você vive? Não é possível, cara. Então, quer dizer, o Reino Unido está saindo fora, a Austrália já saiu fora há tempos, né? Japão também. Portugal falou também que não vai aceitar a tecnologia da Huawei. Índia nem se fala, né? Índia. Max, eu peço desculpa de interromper você, mas ontem eu li uma notícia extremamente importante, que os Estados Unidos estão pensando em tirar empresas da China e trazê-las para a América Latina. Portanto, uma possibilidade de grandes negócios para a América Latina. E esse sujeito quer nos amarrar na China comunista. Sim. Exatamente. Não, exatamente. É o fim da picada, né? É você ver o barco afundando e pular para dentro. Ainda chama os outros, né? Ainda chama os outros. Vambora, pessoal, que é bom. Não tenho medo do mar, não. Não tenho medo de me afogar, não. É isso aí. Eu vou entrar ali e se eu me afogar, não tem problema. Não tem problema. É isso aí. Exatamente. Ó, parece que tá afundando. Tá todo mundo dizendo que tá afundando. Né? Mas e daí? Eu vou entrar e se me afogar, não tem problema. Exato. É uma loucura. Eu sou um pragmático. Eu pulo pra dentro do barco que tá afundando. Cara, isso claro. Aí, sinceramente... Olha, isso aí chega àquele ponto que a gente já tá falando, dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa por trás disso aí, porque só burrice, eu não sei se explica. Eu uso muito aquele termo, aquela expressão, se você puder, que é o seguinte, que é uma máxima que serve muito na análise, tá? Nunca dê crédito à malícia o que pode ser explicado pela burrice, né? Então nunca diga que é malícia o que pode ser explicado por sendo burrice. No caso do Mourão, eu não sei, sinceramente, se é burrice. Nunca atribua à burrice aquilo que pode ser explicado pela malícia. Porque eu sou mais dessa teoria, sabe, Ítalo? Pelo seguinte, se você for analisar a história, você vê que há pessoas que vêm... Analise, por exemplo, a história do que aconteceu internamente na Alemanha com
com os que traíram a opinião pública alemã, inclusive a opinião pública católica, para fazê-la aderir ao nazismo. Foram sempre coisas que pareciam burras ou que pareciam aliciantes, mas eram maliciosas. É isso aí. Não, maliciosas. Eu penso assim, se eu puder, burrice demais, para mim, é sinal de malícia. Exatamente. Né? Porque tem um limite. Tem um né? limite, Quando passa daquele limite ali, não, aí... É lógico que a gente também sabe que burrice e malícia nunca andam separadas, Exato. né? Porque, também é verdade, também é verdade. A malícia emburrece, né? E a burrice conduz à malícia. Ítalo, parafraseando aquela frase, né? Liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. Eu diria assim, burrice, burrice, quantos crimes se cometem em teu nome. Entende? Porque acontece o seguinte, Ítalo, nós temos que ver o seguinte, nós somos pessoas comuns, não somos especialistas, não somos gênios, não somos nada disso. Somos pessoas comuns que se aplicam em fazer análise, etc. Será que nós, as pessoas comuns, que estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e um sujeito que é vice-presidente da República não sabe o que está acontecendo? Pois é, exato. Não, é absurdo. Porque se não sabe, então não pode ser vice-presidente. Exatamente. Tertio non datur aqui. Né? Exato. Se não sabe, então não tem a capacidade mínima para ser presidente. E o que eu não acredito, tá? Estou falando aqui só por questão de lógica, mas... Né? Então tem uma coisa errada. Eu quero ler a notícia, o seu Sepúlveda, só para a gente deixar isso aqui registrado. Né? Mourão diz que não teme retaliação dos Estados Unidos se Brasil escolher empresa chinesa na disputa pelo 5G. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o país não teme retaliação dos Estados Unidos se escolher uma empresa chinesa na disputa pela conexão 5G no Brasil. O governo norte-americano acusa a Huawei de servir como espiã da China e já baniu a companhia de operar no território. Na semana passada, o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Todd Chapman, disse que poderia haver consequências se o Brasil permitisse as operações da empresa. Que é claro, né, os Estados Unidos não vai se relacionar com alguém que pode estar aí com escutas, né, do Partido Comunista Chinês. Lógico. Porque aí toda a informação que chegar aqui vai ser vazada para lá. Queira o Brasil ou não. Esse é o detalhe, essa que é a questão. Né? Esse é o detalhe. O detalhe é o seguinte, se você usa a tecnologia da Huawei, que já se demonstrou aí por várias denúncias que tem backdoor do Partido Comunista Chinês, qualquer comunicação que passar por aqui vai necessariamente chegar lá. Queira o Brasil ou não. Não é uma questão de que o Brasil está fazendo. Né? É uma questão das denúncias que a gente tem visto. Né? E aí está aqui, o general Hamilton Mourão destacou que não pode impedir a presença de nenhuma concorrente no leilão do 5G. Mourão lembrou que mais de 1/3 das empresas de comunicação que operam o 4G no país têm equipamentos da Huawei e seriam prejudicadas por eventual banimento da empresa. O leilão do 5G deveria ocorrer neste ano, mas foi adiado devido à pandemia. Senhor Mourão, olha a notícia aí da TIM. A TIM já falou que não vai usar a tecnologia 5G. Da Huawei. Da Huawei, que não vai usar a tecnologia da Huawei para conexão 5G, né? Então, ou seja, deixa esse problema com as operadoras. Coitadinha das operadoras. Vão ter que trocar a empresa, elas vão ter que trocar a tecnologia, porque é outra tecnologia. Só o que vai acontecer é o seguinte, não vamos usar a tecnologia da Huawei. Só isso. Impedir, mas não pode impedir o quê? Se é uma ameaça à segurança nacional, não pode impedir. Como? Esse é outro ponto. Isso é uma mentira. Claro. Ele está mentindo. Ele está mentindo. E depois outra coisa, esse argumento é um argumento furado, de que os 4Gs, etc., tem que substituir. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo no Reino Unido? Em que a China começou exatamente a ameaçar o Reino Unido de, como eles têm tecnologias em 3G, 4G, etc., de lançar o caos nas comunicações do Reino Unido. Foi. Portanto, veja a chantagem que eles estão fazendo. Bom, o que é que os ingleses estão fazendo? Queimando torres da Huawei. Olha só. Olha só.
Entende? Então, e aqui nós temos o vice-presidente defendendo com unhas e dentes a China. Aí não há problema com os negócios dos Estados Unidos, porque esse problema não existe. E malandramente, Hamilton Mourão está dando como justificação, leiam a notícia até o fim, que é uma insinuação que ele faz, não, vai haver eleições nos Estados Unidos, e ele está torcendo para que o Trump perca, e que o Biden vai subir, e aí ele vai se aproximar da China, então já não é bem assim. Isso tudo é conversa da carochinha. Isso é para amarrar o Brasil na China comunista. É isso aí. E o mundo ocidental está hoje como estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ou se joga nos braços, naquela época, do Hitler, ou se joga no mundo livre e defende o mundo livre. Agora, qual é o jogo? Qual é o jogo que o Brasil vai fazer? E qual é o jogo do seu Mourão? E esse jogo é para quem? E por que essa fúria, essa ânsia de se jogar nos braços da China? Por quê? Exatamente. É que se pensar, né? Não, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, assim, comprovando um backdoor, um vice-presidente da República não pode. Ele não pode achar que é natural ou que não tem nada demais. Sabe? É um vice-presidente da República general. Supõe-se que entenda de segurança nacional. Supõe-se que entenda de estratégia. Supõe-se que entende de defesa da soberania. Supõe-se um monte de coisa, né? Então, quer dizer, é isso. Sabe? Isso precisa ser falado, isso aí precisa ser gritado, né? Porque não pode. Isso é um absurdo. Absurdo total. Tem uma última notícia aqui.